Abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse. Nessa noite, no estudo de hoje, nós tentaremos cobrir os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Tentaremos ver todas as cartas, cada uma das 7 cartas que João mandou para cada uma daquelas 7 igrejas. Vamos pedir a graça de Deus no sentido de que Ele nos ajude a darmos conta de todo esse trecho da palavra. Apocalipse, capítulos 2 e 3. O nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Esse é o nosso tema dessa série de estudos no livro do Apocalipse. E esse é um tema bastante propício para o livro, porque o livro narra a respeito de fato da vitória do Cordeiro, da vitória que o Cordeiro Jesus Cristo teve na cruz, da vitória que o Cordeiro Jesus Cristo teve naquela época, na vida daquelas 7 igrejas que existiram naquele momento, e da vitória que o Cordeiro tem tido na era da igreja ao longo dos séculos, e finalmente da grande vitória que o Cordeiro um dia terá, quando ele voltar glorioso para estabelecer o seu reino visível. O que nós vimos na semana passada foi a respeito de Apocalipse capítulo 1. Nós vimos que o Apocalipse é uma profecia, vimos que o Apocalipse é um apocalipse propriamente dito, e vimos que o Apocalipse também é uma carta que o apóstolo João enviou para 7 igrejas da Ásia Menor, onde ele havia sido o pastor. Ele fora pastor especificamente em Éfeso, mas ali de Éfeso ele era uma espécie de líder de toda aquela região e de todas aquelas igrejas. João então havia sido exilado para Pátimos, e de Pátimos ele envia o Apocalipse, essa carta chamada Apocalipse, ele a envia então para aquelas 7 igrejas. Nos capítulos 2 e 3, o que nós temos é uma apresentação da situação de cada igreja. Jesus Cristo tem uma mensagem particularizada para cada uma daquelas igrejas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler todo esse trecho, os capítulos 2 e 3, e depois nós faremos uma explicação geral de tudo que nós temos em cada uma dessas cartas, uma explicação panorâmica do conteúdo das cartas. O texto então nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós vamos por enquanto ler apenas essa carta, a carta de Éfeso, e durante o nosso estudo nós leremos as outras cartas. Se você já leu o Apocalipse, já estudou o Apocalipse com um pouco mais devagar, você sabe que essas 7 cartas têm uma estrutura muito parecida. O conteúdo é diferente, mas a maneira de organizar esse conteúdo é muito semelhante entre as cartas. Nós temos sempre o mesmo padrão. Pode passar mais alguns slides, por favor. Mais um. Nós temos sempre esse mesmo padrão encontrado nessas 7 cartas. As cartas começam dessa forma: ao anjo da igreja de tal lugar,
Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo e Laodiceia e Filadélfia, ao anjo da igreja desse lugar escreve. Note, portanto, que o que nós temos nessas cartas é um ditado da parte do Senhor Jesus Cristo, aquele Senhor Jesus Cristo que João havia visto com voz de trombeta, que colocou a mão no ombro dele, e quando ele vira para trás, ele vê então Jesus Cristo e ele cai quase como morto. Então Jesus Cristo reanima com a mão no ombro de João, Jesus Cristo reanima o apóstolo. É esse Jesus quem agora está ditando para João o que João deve falar para cada igreja. No entanto, para ser mais específico, o que nós temos na introdução é não para a igreja de tal lugar escreve, mas sim ao anjo de tal igreja escreve. Eu falei um pouquinho a respeito disso na semana passada, que ao que tudo indica, embora não seja uma interpretação totalmente segura, sem nenhuma possibilidade de estar errada, mas ao que tudo indica, esse anjo realmente é um anjo mesmo. E eu sei que existe uma interpretação mais comum de dizer que esse anjo é o pastor da igreja, mas o fato é que no livro de Apocalipse, várias vezes aparecem anjos. É muito comum, tanto no nosso Apocalipse, quanto nos outros Apocalipses daquela época, é muito comum a aparição de anjos. E sempre quando aparece anjo no livro de Apocalipse, a interpretação sempre é anjo, ser angelical, um ser espiritual, que é um ministro de Deus, para servir e para fazer o bem para aqueles que amam a Deus. É isso que são os anjos, seres espirituais que ministram em prol daqueles que amam ao Senhor Deus e que normalmente são mensageiros da parte de Deus, trazem recados da parte de Deus. Pastor, quer dizer então que cada igreja tem um anjo? Meus irmãos, a gente não sabe exatamente como isso funciona, a gente não sabe. O fato é que quando a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 10, quando Paulo fala a respeito da necessidade das mulheres usarem véu, qual é o motivo que Paulo diz? Que as mulheres deveriam usar véu, naquele contexto, por causa dos anjos. Então, meus queridos, existem muitas coisas que nós não sabemos. Existem muitas coisas a respeito do mundo espiritual que Deus não quis nos revelar com total clareza. Mas o fato é que naquela época, na época de Paulo escrevendo para os Coríntios, ali em torno de 60, 65 depois de Cristo, Paulo era consciente de que no meio da adoração ao Senhor, no meio do culto, haviam anjos presentes naquela igreja. E era por causa desses anjos que as mulheres então deveriam usar véu. Nós temos também uma aparição diferente de anjos, ou um papel diferente dos anjos no livro de Daniel, onde parece que existe um anjo que Miguel quer sair de um lugar, mas aí um ser espiritual da Pérsia luta contra Miguel, e aí então um outro ser espiritual vem ajudar Miguel, e esses seres espirituais é como se eles estivessem ligados a alguns lugares específicos. Então, de fato, existem algumas questões nessa área de anjos, na angelologia, que nós não entendemos muito bem. O fato é, anjo em Apocalipse normalmente é anjo mesmo. Então aqui nós vamos interpretar dessa forma, que existia um anjo vinculado a cada uma das 7 igrejas. Como isso funciona hoje em dia, nós não sabemos exatamente. Então as cartas sempre começam assim: ao anjo da igreja em tal lugar escreve. A segunda parte da carta sempre é essa mesma também. Essas coisas diz, e aí vem uma descrição de Jesus. Essa descrição de Jesus que você encontra em cada uma das 7 cartas, é uma descrição de Jesus baseada nas características que Jesus apresentou para João no capítulo 1.
Então, em uma das cartas ele vai dizer: essas coisas diz aquele que segura 7 estrelas na mão e que anda no meio dos castiçais. Em outro ele vai dizer: essas coisas diz aquele que tem o olho de fogo. Em outra carta ele vai dizer: essas coisas diz aquele que tem a espada de 2 gumes na sua boca. As mesmas imagens que nós tivemos para Jesus no capítulo 1, então agora nós temos para cada uma das igrejas nos capítulos 2 e 3, mas de tal forma que aquela imagem específica tem alguma coisa a ver com a vida daquela igreja. Aquela imagem específica diz respeito a algum aspecto ou alguma falha que aquela igreja tem. Logo depois de estas coisas diz, nós temos o conheço. Jesus diz: eu conheço. Para 7 igrejas Jesus diz isso, que ele conhece as boas coisas que a igreja fazia, em alguns casos as más coisas que a igreja fazia. Existe uma das igrejas que não merece nenhum elogio da parte de Jesus. 2 igrejas só recebem elogios, e uma igreja só recebe críticas. As outras 4 igrejas recebem elogios e críticas, e normalmente Jesus vai dizer: eu conheço, e o conteúdo do conheço são as coisas boas que a igreja faz, são as boas características que cada uma das igrejas tem. E logo em seguida do conheço, vem em algumas cartas: tens porém contra ti. Ou seja, Jesus diz: eu conheço a sua luta, eu conheço a maneira que vocês lutam pela doutrina, eu conheço a maneira que vocês são sérios na fé. Para cada igreja um elogio distinto. Mas em alguns casos Jesus então se vira para a igreja e diz: mas eu tenho uma coisa contra você. E nós vamos ver quais eram os problemas que essas igrejas tinham. Depois, em cada uma das cartas, nós temos imperativos. Logo depois de Jesus então dizer: eu conheço o que vocês têm de bom, mas eu também conheço o que vocês têm de ruim. Eu conheço as falhas de cada uma das igrejas, porque lembra, Jesus é o que anda no meio das igrejas, então ele conhece de maneira específica, ele conhece de maneira particularizada, porque ele é o Senhor das igrejas, e ele se faz presente nas igrejas. Então, para todas as igrejas ele tem alguns imperativos, mesmo aquelas igrejas que estão bem, que não merecem nenhuma crítica, mesmo para elas Jesus dá algumas ordens de coisas que eles deveriam fazer, ou para se manterem bem, ou para resolverem problemas que eles precisam resolver diante de Deus. E finalmente, todas as 7 cartas terminam com essas 2 coisas, sendo que nas 3 primeiras cartas aparece nessa ordem: quem tem ouvidos, e depois ao vencedor. E nas 4 últimas cartas a ordem é invertida, aparece primeiro ao vencedor e depois quem tem ouvidos. Então o que nós temos no final dessas cartas é sempre Jesus dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós temos algo muito especial, porque se por um lado é Jesus quem está ditando essas cartas para João escrever, e vocês se lembram da semana passada que essa é a revelação que Jesus Cristo recebeu da parte do Pai, e Jesus Cristo usou um anjo e enviou para João, e João agora envia para as igrejas, mas agora nós descobrimos que essa mesma mensagem tem uma outra origem, e a origem dessa mensagem é a pessoa bendita do Santo Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí então Jesus Cristo tem uma promessa, para 7 igrejas ele tem a promessa: ao vencedor eu darei algo. Então essa é a estrutura das 7 cartas, ok? As 7 cartas obedecem quase que de maneira perfeita essa mesma estrutura. Ao anjo da igreja de tal lugar, essas coisas diz Jesus, apresentando alguma das suas características. Eu conheço normalmente as coisas boas e às vezes também as coisas ruins. Tenho porém contra ti
os imperativos de como aquela igreja deve viver para agradar a Deus, deve viver para resolver os seus problemas, e aí então depois, quem tem ouvidos, ouça, e aí então uma promessa: ao vencedor eu darei isso. Ok? Então essa é a mesma estrutura para 7 cartas, e de posse dessa estrutura, fica muito mais fácil estudar cada uma das cartas. Antes da gente entrar nas cartas propriamente ditas, eu peço lá para o Vitor voltar um pouquinho, 3 slides eu acho, só para a gente lembrar. João está escrevendo o livro de Apocalipse da ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos está ali bem no meio do mapa, ali tem Pátimos, e a ilha não é aquela debaixo do P, mas sim a que está em cima do O. É aquela bolinha pequenininha que está em cima do O. Aquela ali era a ilha de Pátimos. E mais acima nesse mapa você vê então a Ásia, o que na época da escrita da carta era chamado, ou do Apocalipse, era chamado de Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Pode passar, por favor. Nesse outro mapa nós temos Turquia, um mapa contemporâneo, e as 7 cidades com os seus nomes contemporâneos, ou as cidades mais próximas daquelas 7 cidades antigas. Quais são essas cidades? Éfeso, elas aparecem no capítulo 1, versículo 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, a maior de todas aquelas cidades. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É importante, meus irmãos, é muito importante nós entendermos o seguinte: essas igrejas foram igrejas reais que existiram no primeiro século. Essas 7 igrejas, cada uma com suas características peculiares, foram igrejas que existiram de fato lá no primeiro século. Nós não sabemos exatamente o porquê que essas 7 comunidades foram escolhidas para receberem as cartas, mas o fato é que elas foram igrejas que existiram de fato, e João teve um relacionamento prévio com essas igrejas, e ele então envia cartas para cada uma daquelas 7 igrejas. Por outro lado, o número 7 no Apocalipse, ele tem um significado de completitude, um significado de algo perfeito, de algo completo. Então essas 7 igrejas, elas em certo sentido representam a igreja católica, a igreja universal, a igreja que existe em todos os lugares. Elas são igrejas factuais, elas existiram, mas ao mesmo tempo elas são igrejas que simbolizam toda a cristandade de todos os tempos. Existe um tipo de interpretação, pode passar por favor, que olha para essas igrejas como igrejas que representam momentos distintos na época da igreja. Então, por exemplo, alguns intérpretes dizem que Éfeso representava a igreja do primeiro amor, a igreja apostólica, no período de 33 a 100. Depois vem a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, de 100 a 312. Depois Pérgamo, a igreja sob o favor imperial, sob Constantino, de 313 a 600. E vocês já entenderam a ideia dessa interpretação. Qual é o problema dessa interpretação? Essa interpretação força que essas igrejas se tornem símbolos de épocas distintas da cristandade. E qual é o problema disso? O problema é que você sempre tem as 7 igrejas. Não existe um momento da história que a igreja estava totalmente pura, sem problema nenhum. Não. Existem momentos da história em que você tem igrejas que são puras, muito puras, e que estão muito bem, especialmente quando elas estão sofrendo perseguição. Assim como ao mesmo tempo que você tem igrejas puras sofrendo perseguição, você tem também igrejas que estão muito satisfeitas, muito tranquilas, muito ricas, e que não sentem falta de nada, e que não precisam, acham que não precisam de Deus. Ao mesmo tempo, você tem igrejas que têm características boas, que lutam por uma doutrina sadia, mas que são moralmente liberais. Então essas igrejas, ao invés de representarem
épocas distintas no plano de Deus ou na história da igreja, essas igrejas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo de todas as épocas. É essa interpretação que nós estamos usando para o texto, e eu acredito que realmente essa é a melhor interpretação, melhor e superior a essa interpretação que olha para as igrejas como sendo períodos distintos na história da igreja. Pode passar, por favor. Mais uma. Quais são as críticas que essas igrejas recebem? Eu creio que esse deve ser um dos nossos principais focos no nosso estudo. Por quê? Porque se essas igrejas são representativas da igreja que existe em todas as épocas, então é possível que nós, como igreja, nos encaixemos melhor em algum desses tipos. Assim como também é possível que você, individualmente, como cristão, se encaixe melhor em um ou outro tipo. E é importante que nós façamos esse exercício, porque se nós nos encontrarmos de maneira mais pessoalizada, mais personificada no livro, nós conseguimos aplicar de maneira mais adequada a palavra para nós. Não que outras partes não sejam aplicáveis, tudo no livro é aplicável para todos os crentes. Mas se nós encontramos alguma falha, na qual nós estamos caindo, ou estamos sendo tentados para cair, então nós sabemos que aquela mensagem, naquele momento da nossa vida, tem uma aplicação mais direta para nós. Quais são as falhas que aquelas igrejas do primeiro século, e que ficavam naquele lugar específico na Ásia Menor, quais são as falhas que elas tinham? Bem, a igreja de Éfeso foi acusada por Jesus Cristo de ter abandonado o primeiro amor. Abandonado o primeiro amor. Existe uma interpretação mais comum dessa expressão, que diz respeito a um abandono, é uma interpretação mais subjetiva no seguinte sentido: você, quando se converte, você tem um amor maior por Cristo e pela igreja e pelas coisas de Deus. Mas é possível que com o passar do tempo, você vá deixando esse sentimento de lado, e então o seu amor se arrefece, se esfria, e era isso que tinha acontecido com a igreja de Éfeso. Quando a gente estuda o texto com mais cuidado, no entanto, nós vemos que esse amor do qual João está falando, embora exista um aspecto de sentimento, é possível a gente dizer que existe um aspecto de sentimento, mas esse sentimento ele era demonstrado por meio de obras, como é sempre o caso na Bíblia. Na Bíblia, normalmente, nós não somos avaliados com relação ao nosso sentimento subjetivo. O que Tiago fala, por exemplo, é que não adianta muita coisa você falar que tem fé, se você não tiver obras para mostrar. E a mesma ideia pode ser, em certo sentido, aplicada ao amor. O que vale alguém dizer que tem amor, ou sentir um sentimento gostoso, se esse sentimento não é traduzido em obras? Notem que é interessante, porque lá no meio da carta, a igreja de Éfeso vai ser convocada a voltar às primeiras obras. Ou seja, eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, então volte às primeiras obras. Note como o primeiro amor e primeiras obras são equalizados no texto, são interpretados como sendo a mesma coisa. Então o que os efésios tinham deixado de lado? Muito provavelmente a principal obra que existe no Apocalipse é a obra de testemunho. Muito provavelmente o problema da igreja dos Efésios é que houve um tempo no qual eles testemunhavam com toda gana, com toda firmeza, com todo vigor, eles falavam de Jesus Cristo e eles estavam dispostos a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Eles davam testemunho de vida, eles tinham obras que confirmavam a fé e o amor que eles tinham por Deus e por Cristo. Mas agora os efésios tinham deixado as primeiras obras para trás.
Os efésios não estavam mais vivendo na prática do testemunho cristão. E eles são convocados então por Cristo para voltarem para isso. Será que esse é o nosso maior problema? Houve um momento no qual nós tínhamos um maior vigor, uma maior gana por Cristo, pelo reino de Cristo, pela palavra de Cristo, e estávamos mais dispostos a testemunhar, e depois nós deixamos isso de lado. Esse foi o problema da igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna é uma das igrejas que não tem críticas. As duas igrejas que não recebem nenhuma crítica são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, ambas sofrendo forte perseguição. A perseguição, meus irmãos, sempre foi uma maneira de Deus purificar a sua igreja. Em momentos que a igreja está sendo duramente perseguida, dificilmente falsos crentes ficam na igreja. Dificilmente. Porque a igreja só é um lugar agradável para alguém que não é crente de verdade, enquanto a igreja está em paz. Agora, uma vez que comece perseguição árdua, os falsos crentes vão embora. E a igreja então se torna uma igreja muito mais pura. Os verdadeiros crentes são chamados a uma comunhão muito mais íntima com o Senhor Deus, a uma vida muito mais séria de oração, a uma vida muito mais séria de comunhão com Deus, porque eles sabem que a qualquer momento eles podem morrer por causa de Cristo Jesus. Não é à toa que o ditado antigo da história da igreja era esse, não é? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque quanto mais a igreja era perseguida, e quanto mais homens e mulheres de Deus, fiéis ao Senhor, morriam por causa da fé, mais eles impactavam com o seu testemunho de fidelidade até a morte, a sociedade, e mais pessoas eram tocadas pela verdade do Evangelho e se tornavam cristãs. As duas igrejas mais santas do Apocalipse, que não receberam críticas, são as igrejas que estavam mais debaixo de perseguição. O que, aliás, traz para nós algo muito importante. Nem todas as igrejas ali da Ásia Menor, nós estamos falando de uma mesma região, mas nem todas aquelas igrejas estavam sofrendo perseguição. O contexto de vida é diferente de uma igreja para outra. Existem igrejas que já estão sofrendo dura perseguição. Existem outras igrejas que Cristo anuncia para elas: vocês vão sofrer perseguição, vocês vão sofrer tribulação, vocês vão sofrer muitas coisas, mas aguentem firmes. E existem outras igrejas que Jesus Cristo não fala nada a respeito de perseguição. Igrejas que estavam muito tranquilas, muito em paz, inclusive estavam se afastando do Senhor por causa dessa tranquilidade e dessa paz que essas igrejas gozavam. Ou seja, o Apocalipse ele foi escrito ao mesmo tempo para igrejas que estão vivendo momentos diferentes da sua história. Igrejas que têm características distintas. A segunda igreja que recebe uma crítica da parte de Jesus é a igreja de Pérgamo. E o problema ali é que eles tinham, dentre eles, aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Balaão é um profeta, não um profeta de Yahvé, um profeta de Israel, mas ele é um profeta de Deus do Antigo Testamento, que foi contratado por um povo inimigo dos judeus para amaldiçoar os judeus. E quando ele chega em cima do monte para amaldiçoar os judeus, ele não consegue amaldiçoar, porque Deus coloca uma bênção na boca dele ao invés de uma maldição. 3 vezes isso acontece. Ele sobe para amaldiçoar e ele profere uma bênção. E então Balaque, o rei que o havia contratado, fica muito bravo e diz: eu te contratei para você amaldiçoar esse povo, como é que você está abençoando? Agora também você não vai receber nenhum do meu dinheiro, nada do meu dinheiro vai ser teu. E aí tem uma coisa que não fica tão clara no texto de Números. Dá para perceber, se você ler com bastante cuidado, mas não fica tão clara. É que Balaão teve a seguinte ideia:
Balaão falou o seguinte para Balaque: faça o seguinte, pegue algumas das mulheres moabitas e envie essas mulheres com roupas bem sensuais. Bem, esse detalhe não está no texto, mas está no texto um contexto que sugere isso. E faça com que elas, no meio de muita dança, no meio de muitas bebidas, faça com que elas seduzam o povo de Deus e envolvam o povo de Deus em idolatria. Comida sacrificada a ídolos, bebida, festa e sexo sujo. E assim aconteceu. Balaão então convence Balaque, Balaque envia, e de fato o povo de Deus cai nessa armadilha satânica, e por causa disso Deus amaldiçoa o seu povo, e muitas pessoas morrem naquela situação. Portanto, quando o nosso texto fala, quando Jesus diz para Pérgamo: você tem aí no seu meio aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o que ele está falando na verdade é: você tem aí no meio de vocês pessoas que vivem uma vida moralmente errada, pessoas que pregam, para trazer a coisa um pouquinho mais para o nosso tempo, que a predestinação te dá a oportunidade de você viver uma vida moralmente suja. Você já é salvo, você já está garantido, nós cremos na perseverança dos santos, então você pode viver uma vida suja. O que você faz no corpo não altera. Você pode se envolver com idolatria, você pode ir nos templos idólatras e participar normalmente de tudo que acontece lá. Você pode ir nos templos de adoração ao imperador e participar de tudo que acontece lá. Você não precisa manter uma vida santa se você for cristão. Essa era a doutrina de Balaão, que alguns da igreja de Pérgamo estavam sustentando. Além disso, outro problema de Pérgamo é que Jesus diz: você tem aí no meio os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Essa é também algo parecido com a primeira questão a respeito de Balaão. Aqui no caso, talvez, pessoas que criam numa dicotomia entre corpo e alma, e que criam que se o corpo e a alma não se eles não se interferem mutuamente, o que eu faço no corpo não interfere na minha alma, o que eu faço na alma não interfere no corpo, então eles acreditavam que vocês podiam viver, que o cristão podia viver uma vida moralmente suja. Então, no frigir dos ovos, o resultado é mais ou menos o mesmo. Esses dois grupos eram grupos liberais do ponto de vista moral. Eles não acreditavam que era necessário viver uma vida santa. E qual era o problema? O problema é que a igreja tinha isso lá no meio e estava tudo bem. Eles tinham gente ensinando esse tipo de coisa e ninguém estava fazendo nada a respeito. E é por isso então que Jesus Cristo envia a carta com ameaças e com o caminho para eles resolverem esse problema. A outra igreja é a igreja de Tiatira, e o problema de Tiatira é que eles estavam tolerando uma líder cristã, que João dá o nome, para a qual João dá o nome de Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma rainha de Israel, uma rainha. Ela foi casada com o rei Acabe, e ela é provavelmente a pior mulher das escrituras, a mulher mais maldosa, mais corrompida do ponto de vista moral, em todos os sentidos que aparece nas escrituras, é essa Jezabel. Então imaginem os irmãos, que uma das igrejas do Apocalipse tinha uma mulher, que João chama de Jezabel, ou seja, o nível moral dessa mulher era totalmente corrompido, e a igreja estava suportando essa mulher, estava tolerando essa mulher no seu meio. E João então tem condenações duras para essa igreja por causa disso. Sardes, para Sardes, João diz: primeira coisa, vocês estão mortos. Vocês acham que vocês estão vivos, mas vocês estão totalmente mortos. A vida cristã dos cristãos de Sardes já havia se corrompido a tal ponto que João chama de morte. E o outro problema é que eles tinham obras que não eram íntegras. Eles até faziam algumas coisas por Cristo, eles até tinham algumas obras para mostrar,
mas Jesus Cristo diz que aquelas obras não eram íntegras, não eram obras corretas. Quando elas eram peneiradas para ver a veracidade delas, elas não passavam no teste de genuinidade, teste ministrado por Cristo. Finalmente nós temos a igreja de Filadélfia, que não tem críticas, e a igreja de Laodiceia, que ouve da parte de Jesus: o seu problema é que você não é nem frio, nem quente, você é morno. Alguns crentes interpretam isso no seguinte sentido: então Jesus quer que nós sejamos ou quente, pegando fogo por Cristo, pegando fogo pelo Evangelho, ou que a gente seja frio mesmo, que a gente não esteja nem aí com as coisas de Deus. Você acha que é isso? Não pode ser, não é? Cristo não ia dizer isso. Agora, mais ou menos crente é que não pode ser. É claro que não é isso que Jesus Cristo está dizendo. A questão é que ali naquela cidade, nós temos dois polos. Aquela cidade era um caminho no qual passavam águas que eram transportadas de um lugar para outro na Ásia Menor. E numa das cidades a água brotava bem quente, bem quente. Então essa água ela era levada para outra cidade, onde ela chegava fria, geladinha, gostosa. Aqui uma água quente, medicinal, estilo, me ajuda aí, Caldas Novas. Do outro lado uma água gelada, gostosa, refrescante, ambas saudáveis e abençoadoras. Mas a água que passava ali em Laodiceia era uma água morna. Não tinha as propriedades medicinais da água quente e não tinha o frescor da água gelada. Era uma água morna. E os crentes laodicenses eram crentes que estavam incorrendo nesse erro. Eles não eram nem bons no sentido de serem medicinais e nem bons no sentido de fazerem o bem para outros. Eles eram, nos dois casos é fazer o bem, não é? Eles eram mornos no sentido de que o cristianismo deles era um cristianismo que não acrescentava, não fazia bem. Nós vamos olhar as cartas, na medida do tempo que a gente tiver, a gente vai olhar rapidinho cada uma das cartas. E finalmente o outro problema de Laodiceia: eles se achavam muito ricos, eles se achavam muito abastados, muito cheios de tudo que eles precisavam, quando na verdade eles eram, Jesus diz, pobres, cegos e nus. Eles estavam tranquilos, não estavam sofrendo perseguição, não estavam com grandes problemas na vida, estavam com uma vida muito amena, muito tranquila, cada um deles tinha tudo o que queria, e isso os fez se afastarem de Cristo Jesus. A autossuficiência deles era o pecado que os estava afastando do Senhor Jesus Cristo. Qual desses que é o teu problema? Com qual dessas igrejas que você se identifica mais? Com aquelas que estavam sofrendo problemas morais? Com aquelas que estavam suportando problemas morais? Uma coisa é a prática da liberalidade, do liberalismo moral. Outra coisa é você não pratica, mas você está convivendo com quem pratica, que se diz crente e está tudo bem. Isso também é um erro condenado por Jesus Cristo. Ou quem sabe o seu problema tem mais a ver com alguma perspectiva errada que você tem, alguma área que a sua maneira de pensar foi influenciada pela maneira de pensar do mundo, e isso está te levando para longe do Senhor. Ou quem sabe em alguma área você esteja muito autossuficiente, você é um crente, você é crente, gosta das coisas de Deus, mas você está vivendo a vida está tão boa que você não lembra de Cristo. Está tudo tão bom, está tudo tão tranquilo, está tudo tão no lugar, que você nem se lembra de Cristo. Para esses Cristo disse: você nem sabe que você é pobre, cego, miserável e nu. Com qual crente você mais se identifica? Voltando para o texto então, meus irmãos, e agora a gente vai rápido porque nós temos pouco tempo.
Para a igreja de Éfeso, então, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem na mão direita 7 estrelas, que é um símbolo de soberania, é um símbolo daquele que dirige todas as coisas, e aquele que anda no meio das igrejas, que são os 7 candeeiros. Jesus Cristo então alista tudo que eles têm de bom: obras, o labor é uma palavra forte, é alguém que trabalha pesado por causa do evangelho, os efésios faziam isso. Perseverança, é a capacidade de não desistir a despeito de coisas que tentam fazer você desistir. Os efésios não suportavam homens maus, e eles puseram à prova falsos apóstolos. Alguém aparecia lá se dizendo apóstolo, os efésios iam lá e faziam testes para ver se a pessoa era mesmo um apóstolo ou não, e eles reprovaram vários deles. Ou seja, os efésios tinham muitas coisas boas, mas qual era o problema? Aliás, mais uma coisa, eles tiveram perseverança, segunda vez, e suportaram provas por causa do nome de Cristo, e não se deixaram esmorecer. Bons crentes esses efésios. No entanto, eles tinham esse problema, versículo 4, eles tinham abandonado o primeiro amor. E olhem como o texto explica melhor o que isso significa. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que é abandonar o primeiro amor, então? É abandonar a prática das primeiras obras. O que eles tinham que voltar? A um sentimentalismo por Cristo? Não só isso. Claro que é muito bom que nós tenhamos amor, um sentimento genuíno de amor por Cristo, mas esse sentimento genuíno de amor por Cristo tem que nos levar a boas obras, a obras por causa do nome de Cristo, ou seja, a um bom testemunho. Aí então vem a ameaça de Cristo: se você não fizer isso, ou seja, se não se arrepender, se não se lembrar de onde cair, se não se voltar às primeiras obras, eu virei a ti e eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. Lembra que candeeiro é a igreja. A ameaça de Cristo é forte. Jesus Cristo fala para o anjo da igreja: isso precisa ser resolvido, porque senão essa igreja vai ser removida. Essa igreja vai, ao que tudo indica, deixar de existir, caso não te arrependas. Mas Jesus reconhece o que a igreja tem de bom mais uma vez, versículo 6, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Interessante, não é? Uma das igrejas estava se entregando, ou tinha lá no meio quem pregava a respeito das obras dos nicolaítas, quem sustentava a doutrina dos nicolaítas. Já os efésios não, os efésios tinham ódio disso. E Jesus Cristo vê isso com bons olhos, porque ele também odeia a obra dos nicolaítas. E aí então vem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Já no caso da igreja de Esmirna, Jesus Cristo se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Lembrem-se que essa igreja é uma das duas igrejas que não recebe críticas. É uma das duas igrejas que está sendo duramente perseguida pelos inimigos. E é para eles que Jesus Cristo diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que tem a história nas mãos. Eu estou no começo da história, mas eu também estou no final da história. Eu sou aquele que morreu e que venceu a morte, ou seja, eu sou o Senhor da vida. Então, ainda que vocês estejam sofrendo dura perseguição, eu, o Senhor da vida, estou junto com vocês. É linda a maneira que Jesus se apresenta para eles. Então ele lhes diz: eu conheço, versículo 9 de Apocalipse 2, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Laodiceia era uma igreja rica que se achava, era uma igreja pobre que se achava rica. Eles eram ricos materialmente, mas Jesus Cristo diz: vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Já Esmirna era uma igreja pobre, para a qual Jesus diz: vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Porque o que define riqueza ou pobreza não são as bênçãos materiais, mas sim a nossa comunhão com Deus. E esses irmãos nossos tinham grande comunhão com Deus. Jesus Cristo também diz: eu conheço a blasfêmia daqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás.
Não temas as coisas que vocês vão sofrer, as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel, essa é a ordem, o imperativo. Sê fiel até a morte. Até aqui, Jesus Cristo tinha apenas descrito a situação deles. Falado, olha, eu sei o que você está passando. Que, aliás, é uma mensagem maravilhosa para nós, não é? Não importa o que a gente está passando. Jesus Cristo diz, eu conheço. Eu sei o que você está passando. Aliás, eu sei o que você passou, o que você está passando, e eu até te aviso que vai piorar. Em alguns casos é isso. Para esses nossos irmãos foi isso. Olha, vai piorar um pouco. Mas eu estou aí junto com vocês. Eu estou junto com vocês. Ser fiel até a morte. E eu vou dar para vocês a coroa da vida. Sejam fiéis ainda que vocês morram pela fidelidade de vocês. E eu que sou o Senhor da vida e da morte. Ele se apresentou desse jeito, lembra? Eu que sou o primeiro e o último, eu vou estar lá na linha de chegada para dar a coroa da vida para vocês, para dar a coroa de vitória para vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vocês podem morrer a primeira morte, mas a segunda está garantida, eu não vou deixar vocês morrerem. Porque se vocês se mantiverem fiéis até a morte, eu garanto isso para vocês. Para Pérgamo, rapidinho, Jesus diz... Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, provavelmente um símbolo de justiça, da justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo tinha um dos templos de adoração imperial. Era uma cidade importante esse templo era muito importante naquela cidade. Jesus diz, eu sei que o trono de Satanás está aí no meio de vocês, e eu sei que vocês conservam o meu nome e não negaram a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, um dos irmãos daquela igreja, chamado Antipas, ele já tinha sofrido o sacrifício da sua própria vida, por causa da sua fidelidade ao Senhor. E Jesus Cristo diz, eu sei do que está acontecendo aí. Eu sei que um de vocês já foi sacrificado, naquele lugar terrível, que é o templo de Satanás. Eu sei, diz o Senhor Jesus. Então ele sabe tudo que eles tinham de bom. Mas então ele lhes diz no versículo 14, eu tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, ou seja, tantos do grupo chamado grupo de Balaão, quanto os do grupo chamado grupo dos nicolaítas. Então Jesus Cristo diz para eles, aí vem o imperativo, portanto arrepende-te, mudem. Lembrando que arrependimento na Bíblia não é só um sentimento de tristeza por causa do erro cometido, mas é um sentimento de tristeza por causa do erro cometido, juntamente com uma disposição de mudar de atitude, juntamente com uma disposição de mudar o jeito de pensar e o jeito de agir de maneira diametralmente oposta àquilo que era o erro. É esse o convite, a convocação de Jesus, arrependam-se. Então vem a ameaça, se vocês não se arrependerem, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eu vou pelejar contra aqueles que não se arrependerem, eles estão me chamando para a briga, diz Jesus. E eu vou para a briga. Eu vou para a briga com a espada da minha boca, contra eles, diz o Senhor Jesus. E aí então o texto diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que aparece nas 7 cartas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós não sabemos exatamente o que é isso aqui. Não sabemos exatamente quais são essas bênçãos. A bênção do maná escondido e a bênção da pedrinha branca com o nome escrito. Com certeza a gente não sabe, existem várias interpretações dessas coisas. Mas uma coisa a gente sabe,
Se Jesus prometeu, é coisa boa. Então queira ser um dos vencedores, para ter essa bênção da parte do Senhor Jesus Cristo. Para Tiatira, então, Jesus Cristo diz: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. A cidade de Tiatira era uma cidade que produzia bronze, que produzia metais. E aqui então Jesus diz: eu sou aquele que tem os pés semelhante a bronze polido, e eu sou aquele que tem os olhos com chama de fogo. Provavelmente uma imagem que significa um olho de chama de fogo, é um olho que penetra ao ponto de distinguir o que existe de verdade, o que existe de mentira dentro de um coração. Um olho que consegue discernir verdade e erro. E Jesus Cristo diz que ele tem esse tipo de olhos purificadores, que conseguem queimar tudo que não presta e manter só aquilo que presta na vida de alguém. Jesus Cristo então diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras, o contrário de Éfeso. Éfeso começou cheio de obras e agora tinha arrefecido no primeiro amor, ou seja, nas primeiras obras, no testemunho. O pessoal de Tiatira era o contrário. Eles começaram com tanto de obras, mas eles foram aumentando cada vez mais isso. E Jesus Cristo diz: eu reconheço, eu sei disso, eu conheço o que vocês têm de bom. No entanto, versículo 20: tens porém contra ti tolerares que essa mulher Jezabel. Olhem a descrição, essa é a maior carta, e é a maior carta por causa da descrição que o autor faz dessa mulher, ou que Jesus fez dessa mulher e que João escreveu. Olhem só: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Olha que interessante, Jesus Cristo deu tempo a ela para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Olha aqui os olhos de fogo. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, o grupo da igreja que não estava envolvido com as coisas erradas dessa mulher Jezabel, Jesus não acrescenta nada sobre eles. Fala: olha, o que eu tenho para vocês é o seguinte: mantenham o que vocês estão fazendo, vocês estão indo bem. Mas o problema era aquela mulher que estava ali dentro da igreja e estava pervertendo o caminho de vários daqueles crentes. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Notem isso, que guardar até o fim as minhas obras. Lembra que eles tinham começado com algumas obras e eles estavam com mais obras? Jesus Cristo diz: mantenham até o fim as minhas obras, mantenham o testemunho até o fim. Ao vencedor eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Só mais 3. Sardes. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que ele diz para Sardes? Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, enquanto a igreja anterior estava com muitas boas obras, estava com muito amor, muita fé, muitas coisas boas, muito serviço, Tiatira, Sardes era o contrário. Sardes tinha apenas uma aparência de que estava tudo bem, mas por dentro estava tudo podre.
Era como Jesus definiu os fariseus, não é? Sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas por dentro era só osso podre. Então Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Uma igreja corrupta, uma igreja cheia de obras falsas, obras que não eram íntegras, uma igreja toda cheia de falhas, toda cheia de coisas ruins, que Jesus Cristo tem palavras duras para ela, mas Jesus reconhece aqueles dentro da igreja que eram fiéis. Jesus reconhece a minoria fiel. Portanto, nunca se deixe levar pela maioria corrompida. Não se deixe levar pela maioria corrompida. Ainda que a maioria esteja andando para longe do Senhor, mantenha-se firme, porque a palavra de Jesus para você nesse caso vai ser o seguinte: eu sei que tem uns poucos aí, e você é um deles, que não contaminaram as suas vestiduras, e vocês andarão de branco junto comigo, pois vocês são dignos. Meus irmãos, vale a pena sermos fiéis ao Senhor. Jesus Cristo nunca julga todo mundo num balaio só. Jesus Cristo conhece cada um, Ele tem olhos de fogo. Ele conhece a vida de cada um de nós, e Ele nos recompensará de acordo com essa vida. Finalmente então, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Filadélfia é a outra igreja que não tem defeitos nenhum, não é? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu vou mostrar para esses falsos judeus, sinagoga de Satanás, que vocês são o meu povo, que é com vocês que eu tenho uma aliança de amor especial. Por quê? Versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. 3 nomes: o nome de Deus, o nome de Jerusalém, o novo nome de Jerusalém, e o novo nome de Cristo Jesus. E finalmente a última cidade, ou a última igreja da última cidade. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, o verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha qual era o problema: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Autossuficiência. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto foi falado para ímpios ou para crentes, meus irmãos? Para crentes, foi falado para uma igreja, meus irmãos. Esse texto não é um texto evangelístico nesse sentido. Esse é um texto para crentes que estavam tão tranquilos, vivendo numa autossuficiência falsa tão forte, que eles achavam que não precisavam de Cristo Jesus. Então Jesus estava do lado de fora da igreja e da vida. E Ele está batendo e dizendo: se você abrir a porta, eu vou entrar. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 igrejas, meus irmãos, 7 cartas. Em cada uma das cartas, Jesus Cristo diz: eu conheço vocês. Eu sei dos detalhes do que está acontecendo aí. Eu conheço aqueles que se corromperam. Eu conheço aqueles que são fiéis. Eu sei qual área da tua vida que está tudo bem. Eu sei qual área da tua vida que precisa melhorar. Então o convite de Jesus Cristo para todas as igrejas que tinham algum pecado, as 5 que têm algum pecado, o convite de Jesus é o mesmo. A ordem de Jesus é a mesma: arrepende-te. Arrepende-te. Muda o que precisa ser mudado. Para as outras 2 igrejas que estão bem, a ordem é: mantenha-se firme. Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês estão debaixo de grande pressão, mas mantenham-se firme. E ao final das 7 cartas, Jesus Cristo tem grandes promessas. Ao vencedor, eu garantirei bênçãos grandiosas. Meus irmãos, existe uma ênfase na nossa época, muito exagerada, a respeito da graça, mas uma graça na qual o ser humano não tem que fazer mais nada na vida cristã. Nós somos salvos pela graça e vivemos a vida cristã pela graça. No entanto, essa vida, esse desenrolar da vida cristã pela graça, ele envolve a nossa atuação, meus irmãos. Ele envolve o nosso envolvimento, a nossa decisão de viver vidas santas, a nossa decisão de viver a sério com Cristo Jesus. Ele envolve a nossa perseverança, ele envolve a nossa fé, o nosso amor, a nossa santidade, o nosso testemunho. São esses que Cristo Jesus chama de vencedor. Ao vencedor, são esses que receberão da parte de Cristo Jesus grandes bênçãos. Então não se torne um crente medíocre. Não se tranquilize com a mediocridade no cristianismo, como tantos têm feito. Muito pelo contrário, esteja no grupo daqueles que não têm se corrompido e daqueles que ao final receberão vestiduras brancas, um maná escondido, uma pedrinha com o nome escrito no livro da vida que nunca será apagado, aquele que nunca sofrerá o dano da segunda morte, aquele que vai viver com Cristo e que receberá todas as suas bênçãos. Deus tem grandes bênçãos para aquele que for fiel. Portanto, sejamos fiéis até a morte. Sejamos fiéis ainda que seja necessária a morte. E nós certamente receberemos a coroa da vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela riqueza desse livro tão precioso. Pai, nós apenas arranhamos as verdades maravilhosas que estão contidas nessas 7 cartas. Nós apenas fizemos uma vista d'olhos sobre essas coisas maravilhosas. E nós pedimos que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração. Que o Teu Espírito, ó Pai, que Ele fale alto aos nossos corações. E que nós ouçamos, que nós obedeçamos à voz de Cristo e ouçamos aquilo que o Espírito diz às igrejas. Pai, que nós sejamos igreja que ouve a voz de Cristo, que ouve a voz do Espírito e que coloque em prática a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.